Bom, agora nós vamos ver quando é necessário fazer repetidas. Agora nós vamos ver quando é necessário fazer repetidas aplicações da regra de integração por partes, ok? Algumas situações, algumas integrais, vai precisar que a regra a regra de integração por partes, ela seja aplicada mais de uma vez. Aqui eu tenho um exemplo. Vamos ver essa integral aqui. X quadrado é elevado a x dx, ok? A gente quer saber essa integral aqui. E aí a gente vai usar a forma g, né? Usando g igual a e elevado a x. Olha só, geralmente a gente escolhe a forma escolhendo a função. Geralmente, para escolher a forma, né, você tem que procurar qual dessas funções aqui é fácil de calcular a antiderivada. Ambas são fáceis, né, mas eu vou escolher essa daqui que é mais fácil, porque a antiderivada dela é ela mesma, tá certo? Certo? Aqui nesse caso, g' é igual à própria função, g. Ok? Beleza. Então vamos lá. A nossa integral I é g f menos a integral de g f' dx. Ok? A nossa função g, a antiderivada da função g, aqui eu tenho a nossa função f, aqui e aqui eu tenho a nossa função g. A antiderivada de g é elevada a x. A função f é x quadrado. Aqui eu vou fazer a integral, né, da função elevada a x, que é a nossa antiderivada de g, vezes a derivada da função f. A função f é x quadrado, então a derivada é 2x. Então, beleza, eu tenho aqui a integral de e elevado a x 2x. Ok? Então, vamos fazer aqui um desenvolvimento, né? Para isso eu vou fazer aqui uma repetição aqui. Esse 2 eu vou colocar fora, fica e elevado a x, x dx, ok? E veja só, eu tenho um produto de duas funções novamente, certo? Então, aqui exige que a gente faça uma integração por partes novamente. Não dá para usar a regra da substituição. Aqui eu não tenho uma função composta, né? Em nenhuma das funções aqui eu tenho uma função composta. Então não vai ser interessante usar a regra da substituição, nem dá para fazer, na verdade. A gente vai ter que fazer a regra da a gente vai ter que usar a integração por partes, porque temos um produto de duas funções e, e, e é isso, né? A gente tem aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma integração por partes aqui nesse termo aqui. Então esse termo aqui eu vou chamar de J, certo? E ele vai ser a integral de e elevado a x dx, e elevado a x vezes x dx, ok? Usando a forma g novamente, perdão, aqui eu vou usar a forma f, porque a gente vai calcular novamente a antiderivada dessa função aqui. Aqui eu tenho a função g, ok? Então eu vou fazer a antiderivada dessa, que é ela mesma, certo? Vezes a função g, menos a derivada da função f, que é ela mesma, a derivada desse termo aqui, ó, da função g, né? A derivada de x é 1. Então vai ficar assim. Olha, essa daqui é bem simples de calcular agora, né? Quanto é que vai dar? Eu vou repetir esse termo aqui, é elevado a x
vezes x, e a integral de e elevado a x é elevado a x, ok? Por enquanto, eu vou colocar a constante aqui igual a zero para colocar a constante só no final do processo de antiderivação, ok? Beleza. O que a gente quer calcular é a função i, a integral i, né? Que é a integral de x quadrado é elevado a x dx, certo? A gente viu que esse i é elevado a x quadrado menos 2 vezes a integral de e elevado a x vezes x dx. Isso aqui a gente chamou de j. A gente chamou de j, essa expressão. Então, eu tenho e elevado a x quadrado menos 2 vezes j. Ok? Beleza. Mas quem é j? J é isso aqui, ó. É o resultado dessa integral aqui. Então, o meu resultado é e elevado a x quadrado menos 2 vezes j. O nosso j é essa expressão aqui. Então, eu tenho e elevado a x vezes x menos e elevado a x. Agora, a gente terminou o nosso processo de antiderivação, então eu vou colocar aqui uma constante. Beleza? Então, a nossa integral i é essa expressão aqui. E nós precisamos, e foi necessário para chegar nessa expressão, a aplicação do método da integração por partes 2 vezes, né? Primeiro a gente fez para integrar o i e depois a gente fez para integrar o j, ok? E depois a gente voltou para a integral i, né? E a nossa integral i estava relacionada com a integral j. E aí nós substituímos porque já tínhamos achado ela. E o resultado foi essa expressão aqui, ok?